Vamos colocar de pés? Vamos dar início à nossa escola dominical? Nós vamos estudar, pela graça de Deus, a lição de número 12. Irmãos, está acabando o trimestre. Está acabando o trimestre. Vamos orar? Presbítero David, ora o senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos lá, abrir suas revistas na lição número 12, para a gente fazer a abertura. Como é que é? Os irmãos encontraram? Eu digo amém. E não encontraram, Escola Bíblica Dominical. Tá vendo? Cheio de novidades. Tem coisa nova por aí, né? Vamos lá, lição de número 12. Essa lição vai ser dada daqui a um mês, mais ou menos, né? E será o dia nacional da escola dominical. Para nós, todo dia é dia de escola dominical. Vamos lá? Título da lição? Sendo a igreja do Deus vivo. Texto áureo. Grande é este mistério, digo, porém, Espírito de Cristo, verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe, nós vamos encontrá-la no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, e aos Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 27 e o 32. Leitura responsiva, tá, irmãos? 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Glórias a Deus. O pastor, só ora, senhor. Amém. Glórias a Deus. Na lição passada, que foi ministrada, obrigado, doutor, que foi ministrada pelo pastor Talion, né, cultivando a convicção cristã. Essa, a 12ª, é sendo a igreja do Deus vivo. Eu não sei se nós formos ponderar para colocar na ordem, se deveria ser primeiro essa, para mostrar a igreja como ela é, como ela deve ser, né, a igreja do Deus vivo, para depois ensinar que deveria cultivar, né, para continuar cultivando isso aí. Mas eu aprendi na matemática que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? Se você botar a fileira de baixo, daí de cima, depois você vai somar, vai dar a mesma coisa. Então eu acredito que também vai culminar, né, na mesma atuação, na mesma proporção na vida dos irmãos que assistiram
a aula semana passada e essa que nós vamos ministrar no dia de hoje. Porque cultivando a convicção cristã, nós chegamos a ver a convicção espiritual que nós devemos ter, né, que é a respeito do que nós estamos vivendo, né, é aquilo que Jesus diz, que o reino dele não é desse mundo, é o reino espiritual. Nós estamos aqui na terra adorando a Deus, mas estamos constantemente está sendo abordado para nós que nós devemos, que o nosso combate não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Os irmãos sabem, é no mundo espiritual, né? A respeito da convicção espiritual, da convicção moral do que nós somos, o nosso caráter, né? A nossa identidade como cristão, e depois uma que ela hoje está sendo um meio em que Satanás realmente encontrou uma lacuna em todo o tempo, né, irmãos? Vamos ver, né? Em todo o tempo. Ele sempre usou e trabalhou na sociedade. O terceiro tópico que falou sobre a convicção social. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, né? E a sociedade ela é repartida em tribos, né? Nós vivemos o lado religioso. Nós temos tido instruções, orientações de como nós devemos proceder, como diz aqui no texto em que nós lemos, e vai depois novamente abordar como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos proceder ante a essa sociedade. Sabendo que o Senhor Jesus, quando nos resgatou, e foi trabalhado na nossa vida semana passada, a convicção cristã, ele chamou cada um dos irmãos para ser luz do mundo e sal dessa terra. E nessa lição que nós vamos estudar, o comentarista abordou alguma coisa a respeito sobre isso, se perdemos esse sentido, se perdemos o foco disso aí. Então, realmente, é preciso estar cultivando, é preciso ter essa convicção. Aí eu busquei um pouquinho a respeito eu gosto muito de conceitos, né? De cultivar. Cultivar é tratar a terra. E quando nós falamos em tratar a terra, nós lembramos da parábola do semeador, né? Que saiu ali a semear a sua sementezinha, aí mostra pelo menos uns 4 tipos de terreno em que a semente caiu. Uma pegou bem, outras nasceram rápido, mas por causa dos cuidados da vida, é o que nós vamos falar hoje, né? As coisas mundanas, saíram da presença de Cristo. Outra caiu no meio dos espinhos, outra veio o passarinho e pegou. Então, quer dizer, a palavra foi lançada em terra não cultivada. Que a palavra que ela é lançada num coração cultivado, na terra cultivada, ela vai nascer e vai dar grandes frutos. Aí depois falou convicção. Meus irmãos, nós precisamos ter convicção. Senão nada disso a respeito do mundo espiritual, moral, social, vai ter um nexo. Vai ter um propósito nas nossas vidas. Se nós não tivermos convicção na palavra de Deus, no Deus em que nós servimos. Porque convicção é opinião firme a respeito de algo. De que algo nós estamos falando? Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de eternidade com Cristo. Nós temos que ter essa convicção. Com base em provas. Nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus ressuscitou. Se perguntarem para mim, mas você viu Jesus ressuscitado? Lá no livro de Atos diz que Jesus ressuscitou e se manifestou com muitas e infalíveis provas. Mas isso foi lá e agora? Ele continuou o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Porque ele salva, cura, liberta, transforma e também leva para o céu. Aí fala ainda, ou razões íntimas. Os irmãos têm razões íntimas para ter a sua convicção no evangelho que você vive, no Deus que você serve? Claro que os irmãos têm. Essa razão íntima é o testemunho, é o que Deus fez na sua vida, é a intimidade com Deus. Está sendo pregado, está sendo muito salientado, intimidade com o Senhor. Quando nós entrarmos por esse caminho da intimidade com o Senhor, né, o resto vai ficar muito fácil. Aí ele fala ainda que ou como resultado da influência. Qual foi a influência da palavra de Deus nas nossas vidas? Foi para boa, né? Foi para melhor, né? Que hoje nós somos novas criaturas, nós temos uma nova percepção da nossa realidade, da nossa existência. Aí fala de persuasão de outra em convencimento. Pela vida de alguém, Deus usou, e pela
convicção do Espírito Santo que aquela pessoa tinha, hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu falei que a ordem realmente, segundo a matemática, não vai alterar o produto. Falou-se de convicção, cultivar na aula passada. E hoje o que ela vai falar? O que a lição vai falar? Sendo igreja do Deus vivo. Com a terra, com o coração cultivado e com a convicção, né? Então hoje nós vamos ver se vai ser bem mais fácil, né? Que nós vamos lembrar do que foi dito a semana passada e que está sendo dito em todos os cultos, em todos os ensinamentos. Nós vamos ver que, sendo a igreja do Deus vivo, como está o nosso comportamento. Aí o comentarista ele começa da seguinte forma a introdução: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Valores da fé cristã, convicção, terra cultivada. Mas vamos lá. Quando falamos aqui, ele chegou, falou até bonito, mas falou em pautado pelos valores da fé cristã. Os irmãos entendem de valores da fé cristã. Posso muito bem chegar e ler e passar mas os irmãos sabem? Ou têm uma noção do quais são os valores da fé cristã? Elas estão todas arroladas na Sagrada Escritura. Mas nós precisamos ter isso na mente. Nós precisamos ter esse entendimento. Senão, vamos passar aqui, vamos falar que 8 é 8, 80 é 80, 0 é 0, acabou e ninguém vai ter uma informação. Vamos lá. Valores, quando a igreja deixa de ser pautada nos valores da fé cristã. Vamos dizer alguns valores da fé cristã. Honestidade, valores da fé cristã. Lealdade, bondade, verdade, solidariedade, altruísmo. O que é altruísmo? É aquilo que Paulo falou: gastarei, deixarei me gastar, até que Cristo seja gerado em você. Ou seja, ele não tinha interesse algum. Ele só queria que a pessoa conhecesse a Cristo, mudasse de vida, passasse a ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Isso é altruísmo. Harmonia, justiça, imparcialidade. Quando é que nós vimos imparcialidade na Bíblia? Vamos lá, voltar lá no rei Salomão, né? Quando aquela mulher lá, uma toda descuidada, foi amamentar, o filho morreu, e a outra lá, tadinha, nada a ver, né? Vivendo a vidinha dela, tranquila, agora tem o filho tirado. Onde vamos chegar na imparcialidade? Na hora do rei Salomão, né, tomar uma decisão. Parece coisa de doido, né? Dá a espada aí. Na hora que levantou a espada, a mãe verdadeira, não, senhor, deixa, né? É melhor que eu ver ela. Já a outra aqui, não, nem para mim nem para ela, vamos ficar com a metade de cada uma. Ó, coração de mãe, como é que fala, né? Então o rei Salomão, ele usou de imparcialidade. Ele, não, você é mais bonitinha, o filho parece com você realmente. Não. Ele foi imparcial. E ali foi tomada a decisão. A imparcialidade, igualdade, liberdade, respeito, está sendo muito falado nesses dias, gratidão. Alguém diz por aí que seria um 8º pecado capital, que faz de tudo, mas não agradece a Deus por nada. Recebe tudo de Deus, mas não agradece a Deus por nada. Espiritualidade é o que nós vivemos, né? Amor, paciência, humildade, generosidade, alegria. São alguns. Tem mais por aí, né? São alguns para os irmãos entenderem o que é valores da fé cristã. Senão fica muito vago, né? Falar de valor e não dizer quais são esses valores. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Quem não está imune? A igreja não está imune. É uma realidade. Isso é fato, é uma verdade. Hoje, com o nosso cenário político, né, por mais que for orientado, né, na hora de fazer a opção, a escolha de voto, tem crente aí que comprou a briga mesmo, ferrenha. Comprou a briga, não entendendo, votou de uma maneira totalmente, não vou dizer, né, pela concepção dele, não vou dizer que ele estava errado, é a concepção dele. Mas ele estava cego, ele estava. Né? Aquilo que a Bíblia diz, que o príncipe desse século cegou o entendimento a muitos. Então, quer dizer, a igreja, ela não está imune, né,
Ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Hoje fala aí, irmãos, nós estamos vivendo no meio de gente. Gente é terrível lidar com gente. Quando fala de ideologia de gênero, que isso é uma coisa absurda, é uma aberração, tem crente que vai falar, não, não é, pode ser assim, dá assim. Em casa a gente não vive, vai todo mundo no mesmo banheiro ou na mesma casa. Em casa é uma coisa. Em casa é uma coisa. Lá fora é outra, a situação é outra, né? Você conhece lá quem você vai compartilhar um banheiro lá? Não. Então deixa esse pessoal com as ideias deles doidas lá, e a gente, nós temos que entrar pelo caminho que o apóstolo São Paulo diz, renovar o mundo pela força do nosso entendimento, que é a luz das Sagradas Escrituras. Influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, depois nós vamos falar sobre isso aí. Natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Esses são os 3 tópicos que estão divididos pelo comentarista. A natureza da igreja, o relacionamento com a igreja e as armas da igreja do Deus vivo. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Por mais que pareça que há uma verdade naquilo que falam lá fora, nós temos que parar para analisar. Nós temos que ver segundo as regras, segundo os ditames, né, das Sagradas Escrituras. Nós não podemos ficar com medo e obedecer o que as autoridades falam lá fora e ir contra Deus. Os discípulos foram bem eficazes, né, em nos mostrar esse exemplo, quando foram açoitados e convidados a parar de pregar a respeito de Jesus. Eles olharam um para o outro, eu acredito que eles deram aquela risadinha, né, todo lanhado lá, cheio de dores, deram uma risadinha um para o outro lá. Sei, Pedro, você acha que convém? É lícito a gente ouvir vocês e não ouvir a palavra, eu não ouvir o que Deus manda? Deus nos mandou pregar. Então eles foram embora, mas continuaram pregando, não deram ouvidos. Né? Se nós não acreditarmos no Deus que nós estamos servindo, né? É aquilo que está escrito, né? E o pastor constantemente nos chama a atenção para aquilo que nós pregamos. A nossa palavra não for temperada com sal, o ouvinte também não vai ouvir, mas não vai entender e vai ficar uma coisa meio obsoleta, né? Vai haver um vazio, vai parecer mais uma história sendo contada. Por isso que nós temos que viver de acordo com diz assim, coluna e firmeza da verdade. Se isso é assim, não, isso não é assim. É sim, sim, não, não. Pastor, isso aí é procedência do maligno. Aí Timóteo diz lá, né, que é para nós sermos praticantes da palavra e não ouvintes. É para a gente praticar a palavra. Timóteo não, desculpa, Tiago. Tiago diz que é para nós sermos praticantes, não somente ouvir. Ouvir e não praticar, não vai ter um crescimento, né? Não vai ter aí uma transformação, né? Que a transformação vem pela prática da palavra, se não praticar, não tem transformação. Aí o comentarista começa aqui, a natureza da igreja do Deus vivo. Quando falamos aqui de natureza, o que vem na mente dos irmãos? Quando falamos de natureza? Será que falamos disso aí lá fora? Do verde, né? Da botânica? Será que é isso aí? Será que estamos falando da natureza humana, né? A natureza pecaminosa? Não, não está falando sobre isso, natureza. Está falando aqui da onde ela foi originada. É aquilo que quando os irmãos vão preencher nos dados pessoais e contar aí, natural da onde? Você é natural da onde? Eu sou de Vitória, ele do Rio, outro da Bahia, outro do Maranhão, natural, ou seja, você nasceu aonde? Natureza aqui está falando da onde a igreja foi nascida, a natureza da igreja. Aí ele começa aqui, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Tudo vai culminar nisso aí, no nosso comportamento. É uma lição para nós termos, na lição passada, através da convicção, tá? Daquilo que está sendo cultivado em nós, como foi cultivado, para termos a convicção de que nós somos igreja do Deus vivo.
Aí ele mostra que a expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Hoje nós falamos o quê? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Temos que ter essa convicção de que nós somos templo do Espírito Santo. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Agora ele já fala, né, do físico, né, do espaço físico. É onde vai agregar os membros, né, da igreja. Né, que aí nós temos ali aquela repartição de departamentos e tal e tudo. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos na fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença, até legal, a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortais. Ó, a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, né? Ele fala em contraste. Nós temos essa consciência, né? Isso já está bem, né, massificado entre a gente, que Deus é vivo, acabou. Já outros aí fora, você vai falar que Deus é vivo, cadê? Eu não vejo, eu não posso tocar. Mas, em contrapartida, por ele eu posso ser tocado. Se eu falo com ele, ele me escuta. Eu posso não ver, mas ele me vê. Pela fé eu toco nele, né? Mas ele também toca em mim. Aí eles querem uma coisa concreta para poder palpar e dizer que é Deus. Aí pega qualquer coisa morta aí para dizer que é Deus. Os egípcios tinham muito isso, né? Os antigos tinham muito. E hoje, na nossa presente época aí, né? Quantas imagens e esculturas aí dizendo que aquilo ali é uma deidade. Mas é o hino que as irmãs louvam aí, né? Tem pé, tem mão, tá? Mas nem do lugar sai. Para sair dali, precisa ser alguém pegar e tirar dali. Que Deus é esse, né? Que não consegue se mover, mas vai atender o pedido aí do Benjamin que está querendo, né, que faça um milagre. Como vai fazer? Não tem como. É o contraste. Nosso Deus é vivo e não essas coisas que são mortas aí que eles falam que é Deus. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Vamos lá. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal. Nós vimos muito isso aí, né? É uma história muito no Velho Testamento, o relacionamento de Deus com Abraão, Deus com Adão, né? Jacó. Hoje, na nossa época, também não é diferente. O Senhor se relaciona assim com a igreja do século 21. Nós temos visto as experiências dos irmãos, que entram pelo caminho da santidade, consagração, né? A intimidade com Deus. Então, Deus realmente se manifesta. É esse relacionamento de Deus, porque Ele é um ser pessoal. Aí, como nós estamos falando aqui de ser Deus um ser pessoal, ter esse relacionamento que é adorado e adorador, né? Aí tem um hino, né, que eu até lembrei, tem um hino que ele fala assim que eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Diz para mim, o que Deus é? Deus não é um objeto, Deus não é uma coisa. Então eu não posso falar o que ele é no meu relacionamento. Aí sim seria com esse morto. O que é? É um vaso de barro que eu chamo de Deus. Agora, Deus eu tenho que, como um relacionamento pessoal, quem Deus é? Pois essa foi a pergunta que o Senhor Jesus fez aos discípulos, lá em Mateus 13. Foi a pergunta que ele fez. E quem dizem por aí que o Filho do Homem é? Então o relacionamento pessoal com Deus não é o que Deus é. Deus não é uma coisa. Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. Nós falamos, ele ouve e nos responde. Distinto da criação que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, que nós falamos, né?
o relacionamento dele com Adão, Abraão, Isaac, Jacó, você, o seu relacionamento pessoal com Deus, nós, né? Vamos no singular, mas também vamos no plural, né? Atuando na história humana. Nós estamos para ver isso, né? O nosso cenário político, Deus prometeu que vai intervir quando chegar o momento dele. Quando fala aqui na história humana. E mais uma vez, né? Então, ele é o mesmo de ontem, continua sendo o mesmo Deus. Agora, segundo subtópico, falar sobre a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Isso precisa ser, né, uma constância. Isso precisa ser uma coisa bem segura, bem convicta. Senão, vai ficar aí, como diz Elias, né? Até quando você vai cochear sobre dois pensamentos? A igreja é ou não é? Sim, a igreja é. A igreja é. Nessa metáfora, agora eu explico. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instruída como guardiã da verdade por Deus revelada. Eu fui quando eu tive a oportunidade de vir aqui na oração, né, com a pastora Brunella, nós ficamos conversando, falando um pouco da experiência. Eu conheci um jovem quando eu estava na Itália, nós fazíamos muito trabalho de evangelismo lá, né? Se evangelizar em outra língua é uma maravilha, só Deus mesmo na sua vida. Aí eu fiz uns trabalhos, né? Nós chegamos lá, fazemos esse trabalho, e por ter essa prática, né? Eu conheci um jovem, um adolescente, que falou que ele queria muito, ele já estava lá morando mais tempo do que eu, né? Só que a igreja não era deles, não era assim, né? A nossa igreja, como diz o pastor, é a igreja missionária. Ela precisa sair e fazer realmente missão. Aí lá eles não faziam, né? Esse corpo a corpo, né? Eles não faziam. Aí eu expliquei para ele como era evangelizar o italiano. Eles têm lá a sua subcultura. Lá eles chamam Deus de porco, Deus de cão e outras coisas mais. Então ele já tem aquilo a respeito do que é Deus, de quem é Jesus, ele já tem tudo isso. É uma coisa de você falar com o muçulmano. Ele vai bater que Maomé é Deus e acabou. E Jesus é um que chegou lá depois e você tem que ter essa convicção do que você está falando. Então eu expliquei para ele como seria e ele disse, então nós vamos, o senhor vai comigo? Vou sim. Nós vamos sim, meu amigo, vamos lá. Você vai ter essa experiência. Nós saímos então a evangelizar, entregando panfleto, tal e tudo. Tinha uns que pegavam, enrolavam, jogavam na frente dele assim, tal e tudo. O pessoal era terrível. Né? Nós vimos de onde saiu, como era Roma, né? Perseguindo os cristãos e tal. Então, assim, mudou muita coisa, mas tem aquela brasinha ainda no coração de alguns lá. E eu fui vendo o semblante dele. Fui olhando o semblante dele. Falei, aí quando nós chegamos, que fomos orar, agradecendo a Deus pelo trabalho que nós fizemos naquele dia, eu falei, e aí, o que você achou? Ele baixou a cabeça e começou a lamentar, estava dizendo, meu amigo, é assim mesmo. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos aí que os discípulos, ninguém aceitou assim, né? Teve uma relutância. Só que nós temos que ter a convicção no Deus em que nós pregamos, porque muitos falaram que Jesus era um mito, Jesus era uma história, Jesus era uma fantasia. Agora, se eu não tiver essa convicção, se eu não tivesse aí a minha experiência, a minha intimidade com Deus, eu ia acreditar fácil, né? Eu ia acreditar fácil. Mas eu falei, se anima, porque é assim mesmo. Para você ganhar um desses aí para Cristo, um amigo, Jesus tem uma hora que vai ter que fazer um milagre ali na frente dele mesmo para ele acreditar. Porque é assim, senão não foi. Não seria. Então a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade, que eu digo aqui, que ela ser o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instruída como guardiã da verdade por Deus revelada. Nós temos que usar isso aí. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, ou seja, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Hoje é o que nós estamos vendo aí, né? A sociedade querendo mudar a doutrina, querendo dizer aí que, graças a Deus, meu filho já está com 16 anos, mas, né?
filho do pastor Adriel, todos os irmãos que têm filhos mais novos, você vai ter que esperar, meu pastor. Quando ele chegar a 18 anos, ele vai dizer se ele é um menino ou menina. Com tudo ali dizendo que ele já é um menino, mas o senhor vai ter que esperar 18 anos para ele. Eu quero me visitar essa determinada igreja. Eles querem me esconder. Mas quem quiser está fazendo muito estranho. Eu quero visitar. Quero ver como é que é o comportamento, quero ver, ué. Eu, hein? Desse modo, Luziano, pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres. Isso fala muito aquilo que Deus fala que não pode, foi aquilo que ouvi uma pregação do seu xará, pastor Gisiel Gomes. Parecia ser um sermão que falava a respeito de casamento, mas não era. Aquilo que Deus separou, aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Mas aquilo que Deus separou, não junta o homem também, não. Deixa como está. Deus não separou as águas? Para que o cara quer juntar as águas? Deus não fez separação? Deixa lá. Aí Deus fala que Mulher é pecado, vem uma para não é mais. adultério não é pecado, mas não. Crente em aspas, né? Que é aquele que é crente que nós falamos da convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Que está ali facilitando, deixando as lacunas abertas para que o homem entre por ela. Cidade, né? Como ele diz aqui, infelizmente, a igreja não está imune às influências nocivas. Se a evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Eu lembro, agora já faz 30 anos, imagina 30 anos atrás, eu lá com, vai revelar a minha idade, eu lá com, não tem vergonha disso não, 30 anos atrás, eu com 23 anos de idade, quando aceitei a Cristo. Tem uns engraçadinhos que falam assim, se você vamos lá. Agora que eu estou mais falador, graças a Deus, Jesus entrou na minha vida, agora eu estou falando, mas antes era fechadão. Tímido, fechado mesmo, difícil para rir. Aí passavam as meninas, né? Os caras falavam que ele não gosta de mulher não. Olha a hora que o cara quer. Olha a hora que o cara quer. E tá lá chocarrice, né? Salmos de número 1, né? Se detém no conselho deles não. Aí estão lá, fazendo chocarrice, me zoando, tal, tudo, eu ficava com toda a camisa assim, vermelhão, fechadão, tio. Aí ficava cheio de vergonha mesmo. Aí teve uma hora que eu resolvi, rapaz, eu gosto tanto de mulher, cara, que eu sou casado. Casei novo, casei com 18 anos de idade. Estamos até hoje, graças a Deus. Mas eu gosto tanto de mulher que sou casado. Mas é aquele negócio que diz que é 7 mulheres para cada um, só se, que a minha diz que eu aprendi que é uma só, você fala que é 7, então não tem problema seu, vê o que você faz aí. O negócio é uma só e já estou tendo problema de cabeça, você imagina 7. Faço ideia, o problema que Salomão teve, que Davi teve e os outros mais tiveram, né? Imagina, Abraão, né? Eu faço ideia, então deixa quieto uma que já é o problema suficiente. Aí daqui a pouquinho nós vamos ver aquilo que ele fala, a comparação, né, que Deus dá
Jesus com a igreja e nós, maridos, com nossas esposas. Nós vamos ver isso, né, daqui. Aí fala que o evangelho for corrompido, então a igreja deixa de ser luz do mundo e sal da terra. Né? Se nós somos nessa verdade torcida, distorcida, que a sociedade implanta, os mecanismos de dizer a respeito da verdade, né, que eles acham, tanto que eles estão sendo tão afrontados, isso está indo tão contra a realidade deles, que levantou-se, né, celebridades aí dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada para incutir o quê? As verdades deles, não aquelas que Deus já implantou, aquilo que nós falamos. Se Deus separou, deixa separadinho, junta não, deixa separadinho. A Bíblia não precisa ser reescrita, repaginada. Eles que precisam ser mudados, transformados pela palavra de Deus. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. É o tema central. Se não fosse por ele, não teria nexo algum, né? A gente botava um outro personagem. Depois que é, né? O personagem, a história fica até meio sem graça, né? Mas não teria sentido algum nós colocarmos outro personagem, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa concepção, o apóstolo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão: o mistério da piedade, o Evangelho revelado, a fé cristã, estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Ah, mas pastor Eduardo, será que é tão verdade assim? Meu irmão, você está no lugar errado se você não acredita nisso. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E o seu coração também é duro, tá? De aceitar a verdade. Hein? O seu coração é duro. Por quê? Porque quer relutar contra a palavra do Senhor. Né? É aquela coisa que ele sempre fala: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. É a única coisa. Capaz de escrever. Homem. Não conheço o outro. Não conheço o outro. É o homem que precisa, né, escrever. Então, alguém vai falar, como foi o caso, né? O Espírito Santo trabalhou na mente. Por isso que diz o apóstolo Paulo que toda leitura é divinamente inspirada, ou seja, eles foram inspirados pelo Senhor a escrever. Tanto que está aqui, serve de parâmetro, serve de base ainda para a nossa igreja, para a igreja do presente século XXI. Nessa semana ainda ouvi uma orientação falando sobre isso. Há mais de 2000 anos atrás, né, foram dados conselhos, orientações, principalmente pelo apóstolo São Paulo, que hoje continua sendo válida. Ela não perdeu a validade, ela não perdeu a força, ela não perdeu a sua legitimidade, ela continua sendo legítima. Passou-se o tempo, só muda gerações. É aquilo que nós começamos a falar, as imutáveis doutrinas do Senhor, ela não muda. Por isso que estão querendo mudar, porque está afrontando. Esse é o objetivo principal da palavra do Senhor. Ela precisa, aquele que está ouvindo, precisa se sentir confrontado. Não, mas aí você está me ofendendo. Não estou te ofendendo. Estou falando para você o que diz a Bíblia. A sua conduta moral, a sua vida espiritual, né? A vida que você vive aí, falava-se muito na minha época: ah, jovem tem que curtir mesmo, tem que se divertir. Mas eu curto do meu modo, né? Divido do meu modo. Não precisa ser fazendo essas extravagâncias que vocês fazem, isso não está dizendo nada. Eu até paro de vez em quando para fazer uma comparação. Tem gente que está lá fora, lá,
dança um forró a noite toda, nessa sarica, balança o corpo, aí depois de aceitar a Cristo, vem aqui, fica com vergonha de dar glória a Deus, levantar a mão, magnificar o Senhor. Mas quando está lá fora, a serviço do diabo, o cara faz tudo. Fica a noite toda, 3 dias dançando no carnaval, aí vem vigília, pastor, eu estou com sono, estou cansado, não dá para mim não. A viver novidade de vida, o cara vivia a vida antes e depois que aceita Jesus, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Mas para ruim, né? Aceitou a Cristo, não consegue ficar numa vigília, mas que eu estava no mundão, eu até brinquei ontem, né? Nos bonecos de Olinda aí, né? Pernambuco, né? As irmãs que ontem, né? Ajudaram a ser ministro aí. Ontem mesmo eu fiquei olhando, dançando na rua, né? Dançando forró na rua, vem para Cristo, não consegue aí, né? Onde tem o Espírito, a liberdade. Tinha um espírito de pouco na vida deles lá, eles estavam fazendo festa. Aí chega aqui que é o Espírito, né? É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, né? Aquele que aumenta a sua conexão com Deus, você glorificar, magnificar, sentir a presença de Deus, falar línguas estranhas, né? Ter visão, ter revelação, quando chega aqui e fica quietinho. Está com o olho fechado, você está achando que ele está meditando, ele está dormindo mesmo. Aí você vai ouvir uma frase assim, não é língua estranha não, tá? Língua estranha não. É uma outra língua aí. Aí quando chega, muda. Mas um dia o Senhor vai encontrar guarida nesse coração. Assim, a igreja é fiel portadora dessa verdade. Vamos lá agora. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado, e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Nós falamos muito de propósito, nós falamos muito de projeto, mas todo projeto, né, precisa ter lá como você vai fazer aquilo, como aquilo vai acontecer. Não é assim por acaso, né? Tudo é. Então Deus também é da mesma forma. A Jesus não ia lá, né? Morrer em vão, tinha um propósito, a morte de Jesus. Tinha um propósito, que era religar, né, o homem com Deus. E outros vieram e não conseguiram, né? Não tiveram isso. Mas Jesus veio para sacramentar isso aí, para fazer a coisa funcionar, fazer a coisa andar. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, ou seja, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Por isso ele fala, por isso que a Bíblia diz assim, que nós vamos passar depois dessa lavagem, a nossa convivência, né, a nossa comunhão com Deus. Isso vai nos fazer agora viver em novidade de vida. Nós vamos ter outro relacionamento. Passar agora a ter um relacionamento criador e a criatura, né? Deus e o homem. Que antes nós estávamos religados, nós estávamos desligados, né? Então, já que nós somos ligados, então agora nós vamos ter a oportunidade de poder falar com Deus, de estar com o Senhor, né? Estar na sua presença. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquilo que nós falamos. Para que haja mudança, transformação, a palavra precisa ser vivida. Se ela não for vivida, não vai adiantar nada. Só vou ouvir. Eu ouvi o pastor Gisel, o pastor Tário, os pastores pregando. Mas você está vivendo? Se você não viver, você não vai ter suas experiências, a sua convicção acerca da palavra. É aquilo que diz a Bíblia. Crie, por isso falei. Eu acreditei.
convicção, tenho a minha convicção, por isso estou falando, por isso estou pregando. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. É bem preocupante mesmo, né? O século que nós estamos vivendo a respeito, quando falamos da volta de Jesus. Nós vemos que o comportamento de alguns na igreja é totalmente ao inverso. Manda santificar, né? Alerta para que Jesus vai voltar mesmo. Eu vou viver uns 20 anos mais. Você pode até viver uns 20 anos mais, mas você corre o risco de vivendo dessa maneira que você vive, você corre o risco de perder o arrebatamento da igreja. Esses 20 anos mais que você quer viver, Jesus pode ter vindo e você perdeu o arrebatamento da igreja, porque não viveu uma vida de santidade, viveu segundo os seus propósitos, não segundo os propósitos de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é que nós vivamos uma vida realmente, né, de santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Quando eu estava lendo, até parei e deu uma risadinha assim, né? Porque tem gente que acha que jejuou 15 dias, um mês, 6 meses. Pronto, já estou santo, já estou apto para esperar a volta de Jesus. Pai, o negócio é gradativo. Eu fiz por 6 meses, graças a Deus posso ir mais, já que eu tenho que esperar a volta de Cristo, né? Não sei quando que ele vai voltar, então eu preciso continuar nesse processo. Porque se eu parar, já era, é aquilo que diz a Bíblia. E a porca lavada voltou ao despojadouro, já era. Eu vou perder aquele pique, vou perder aquele gás de viver uma vida de oração, uma vida de jejum, de ler a palavra, de estar todo dia na casa do Senhor. Porque começa assim, não vou hoje não. Já era. Não vou hoje não, porque é culto de oração. Não vai acontecer nada, né? Você está equivocado. Você está enganado. Deus não tem dia para trabalhar não, nem dia nem hora. No dia que você não vem, você deixou de ser abençoado. Porque não acreditou no culto de oração, no culto de terça-feira. Não vamos no culto de quinta, porque no culto de quinta tudo isso acontece, esse ritmo vai parando, vai acabando o gás, por causa da falta, né, da ausência de santificação, que vai ficando longe de Deus. Aí Deus vai ser naquele avião mesmo, lá em cima é pequenininho, porque vai tendo esse distanciamento, porque é o que diz a Bíblia, e precisa ser essa a realidade, que as vossas iniquidades fazem separação entre você e o Senhor. Então a santificação ela é gradativa, dia a dia, né? Jesus vai voltar amanhã, ótimo, vai voltar, não sei o dia nem a hora, mas eu preciso continuar vivendo uma vida de santidade ao Senhor. A igreja precisa ser gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando eu leio esses versos aqui, eu gosto muito de levar, sempre me leva, né? E isso é muito bom. Quando o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, pediu João para escrever as igrejas da ilha de Patmos. Cada uma tinha ali a sua necessidade, né? Tinha ali o que ele precisava. Eu acho isso muito interessante, né? Principalmente quando o Senhor fala assim, eu sei as suas obras, tá? Você fala que não, mas eu sei as suas obras. Eu te conheço. Isso prova que o Deus que nós seguimos, ele é realmente Deus vivo. Se fosse aquele lá que, quando você vai para Ibiraçu, está lá sentado, né? Você passa muito para lá, está lá sentado lá, o pessoal para. Ainda bem que eles duplicaram, né? Então, o pessoal dá para parar e sem atrapalhar o trânsito para tirar foto daquele Buda lá, né? O pessoal para tirar foto ali e tal, Deus se errou dirigindo, rapaz.
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Falei que nós iríamos falar, assim como o Senhor ama a igreja, Ele cuida da igreja, dá lá as suas exortações, dá lá os ensinamentos, dá lá os livramentos também, né? Assim deve ser. Ele compara aqui o marido com a esposa, né? Quando eu falei, com os 3 anos eu não gosto de mulher, eu gosto, sou casado, porque eu gosto como sou casado. Mas, diz que tem que ter certo, problema seu, eu só preciso de uma. Né? Só preciso de uma. Então eu vou amar ela, eu vou cuidar dela, né? Vai ter que nós vamos discutir, mas vamos sentar aqui, vamos conversar, não é assim não, peraí. É uma coisa, cada um lá tem a sua experiência. São momentos alternados, né? A experiência que eu passo, não quer dizer que o pastor Gisel também é casado, está passando a mesma experiência hoje, vai passar lá na frente, né? Não precisa ser tudo sincronizado, né? Senão seria aquela coisa metódica, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? A tribulação vem, a dificuldade vem, a luta vem, cada um no seu tempo para ter as experiências e as respostas de Deus, né? A respeito desse texto ainda polêmico ainda, né? A respeito do fato de casamento. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral e espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Aí eu fui buscar lá em Mateus, né? Que a gente lê tantos versos e alguns depois passa, né? Algumas histórias também passa, né? A gente está envolvido tanto em uma situação que algumas passam. Aí, de ver o verso, você vai, né, realmente ler novamente, te traz a lembrança, né? Se relembrar de tudo aquilo que nós aprendemos sobre aquele que fala que essa festa nupcial aqui, as bodas, né? O cidadão entrou lá sem a veste. Aí o dono da festa chegou e: cidadão, como você conseguiu entrar aqui se você não foi convidado? Irmão, no céu só entra. Não aquela historinha, quando eu ouvia quando era pequenininho, que teve festa no céu e o sapo foi. Mas para chegar no céu só vai quem tem asa. Sapo não tem asa. Mas ele foi dentro, né, dentro da viola, do urubu. E na hora de voltar, ele subiu e padeceu. Isso era historinha que eu via quando era pequenininho. Então, quer dizer, hoje eu vejo, para entrar no céu, diz a Bíblia, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tem que cultivar, né? Tem que ter a convicção. Para viver uma vida irrepreensível, tem que viver em santidade ao Senhor. Acerca disso, Cristo advertiu: não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Aí eu acho até interessante quando, né, tem crente que está tão se distraído, mas Jesus é misericordioso, né, tal. Aí quando o pastor fala assim, tem gente que quando chegar no céu vai até se assustar. Cheguei, estou no céu. Que bom, né, que Jesus teve misericórdia de você, né? Trabalhando na sua vidinha, te segurou ali, você não me ali não. Às vezes a gente fica, vê essas frases, né, essas colocações, para ver que é realmente uma coisa tremenda. Quando nós falamos de misericórdia de Deus, como que é, né, a misericórdia de Deus? A graça dele, né, nas nossas vidas, ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Quer viver, né, dependendo da graça, dos favores de Deus, né, para a vida da gente. E isso daqui nos vai trazer essa intimidade com o Senhor. Vamos fazer esse íntimo de Deus vivo. Aí agora ele vai falar o terceiro tópico, vai falar sobre as armas da igreja do Deus vivo. Ele fala sobre o zelo pela verdade,
Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Tem que se trabalhar muito isso aqui. A verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Só que, quando eu falei que nós somos evangelizar um cidadão de um outro país, ele jogou ali as histórias dele, jogou as convicções dele. E se eu não tenho as minhas convicções acerca da Bíblia, acerca daquilo que eu fui falar para ele? Se o senhor, quando o senhor vai fazer o seu trabalho, se eu tiver a convicção daquilo que o senhor vai fazer no seu trabalho como vendedor, o pastor Tário, quando estava mexendo com marketing, se tivesse convicção, e se ele quis fazer uma venda, né? Ele quis fazer um negócio, né? E a respeito de Cristo? Se eu não tiver convicção naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu estou pregando, vou tomar uma volta, não vou tomar uma pernada, né? Porque vamos falar coisas que eu vou pensar que é verdade. O fulano que está me ouvindo, o receptor, vai me trazer ali o pensamento dele. Só que eu não posso trabalhar como, eu gosto muito de enfatizar dessa parte, o profeta novo e o profeta velho. Deus fala para o profeta novo: vai por esse caminho, não come, não bebe, não entra na casa de ninguém e não volte por esse caminho. Ah, Deus me falou, ótimo, beleza, glória a Jesus, né? Ótimo. Aí quando chega no meio do caminho, depois de eu feito o que Deus mandou, agora é hora de eu voltar, né? Aparece o profeta velho: ó, Deus me mandou, Deus falou que... Pai, Deus falou comigo lá que era para mim não ir. Por que agora Deus muda de ideia? Deus não muda de ideia, não. Deus muda, a palavra dele está aqui, ó, é imutável. Mas infelizmente, se eu não tiver convicção, quando eu for fazer o trabalho de evangelismo, quando eu for ensinar, quando eu for falar para alguém, e se eu não tiver as minhas convicções, que foi a lição passada, convicção espiritual, convicção moral e convicção social, eu vou ser ludibriado. Eu vou ser ludibriado. Vou ser enrolado. Vou ser enganado. Não pode. Nós vimos Paulo, quando, né, tinha lá o seu repertório, né, Paulo não perdia a oportunidade, ele já tinha a sua convicção acerca da palavra de Deus. Isso nós temos que ter também. Então nós sabemos do qual vai ser a hora, nós sabemos que nós temos que pregar, nós não sabemos para quem nós vamos falar, qual é a situação daquela pessoa, qual é o grau da literatura na vida daquela pessoa. Mas nós temos que ter a nossa convicção, senão, né, nós vamos perder a essência da vontade de Deus nas nossas vidas. Esquecer luz e sal. Não vamos iluminar e não vamos temperar. Aí o negócio vai ficar ruim também para a gente, vai ficar estreito, o negócio vai ficar ruim. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Ou seja, qual foram os símbolos que ele usou? Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas, e cada irmãos leem para ver essa comparação, para ver se você está sendo, onde você se encaixa, como está a sua vida diante desses exemplos que ele está dando aqui. Se você está sendo um servo vigilante, um mordomo fiel, né, os 2 servos ali, né, então os irmãos dão uma olhada ali, para ver como é que está, né, fazer uma comparação. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade, ou seja, sem restrição. Sem restrição alguma. Temos que cumprir a nossa lealdade. Está vendo aqui lealdade? Como é aquilo que nós lemos no começo, como valores da fé cristã. Lealdade. Lealdade ao Deus vivo. Vai mostrar outra aqui. Assim a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com
fidelidade. Lealdade, verdade, fidelidade, isso nós falamos ainda agora assim, da valores como valores da fé cristã. Hoje nós vemos aqui que zelo pela verdade. Hoje vemos muitos falar nas mídias e nas redes sociais, fala que hoje nós, quando estamos pregando a palavra, combatendo o pecado, não o pecador, porque na realidade o Senhor ama o pecador, e não o pecado que está sendo cometido. Quando nós vamos ensinar, como nós vamos instruir, segundo a palavra de Deus, o que eles falam para nós? Discurso de ódio. Por que tanto ódio? Não é discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Mas eles falam que é discurso de ódio. Então nós temos que ter o zelo pela verdade. E também agora que vai culminar no segundo subtópico, né, que é o ensino da verdade. Deus instituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Eu falei que eu quero visitar isso também por causa disso. Né? Deus, o Senhor Deus construiu líderes para aperfeiçoamento e edificação da igreja. Eu não gosto muito de visitar justamente por causa disso, pela minha raiz, né? Pelo que eu aprendi, né? Por tudo isso que eu vivo, né, assim, do Evangelho. Hoje nós vemos muito, em outras denominações, por outros líderes, muita fragilidade, né? Ver muita assim, aceitação a respeito daquilo que nós estamos falando, do mundanismo. Porque tem igreja que pastor, não vamos visitar mais. Por quê? Justamente por causa disso, por causa do mundanismo. Já pensou se ele não é aquele que, né, tivesse feito a sua casa na rocha, né? Hoje ele poderia dizer aí, inventar um culto aí, né, para poder, a igreja está vazia na terça-feira, né? Então vamos fazer um culto assim, 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 para a igreja lotar. Não é quantidade. Ele está preocupado com a qualidade do crente, não a quantidade de crentes da igreja. A Bíblia diz que tem 2 ou 3. Deus tem lá também a sua matemática. Não adianta uma igreja inchada, você vai achar que é uma igreja cheia, uma igreja qualificada. Quantidade, nós vemos as quantidades de Deus. Se tiver 2 juntos, um vai subir, o outro vai ficar. Então Deus, assim eu vejo, né? Do meu ponto de vista, Deus não está muito preocupado se a igreja está cheia. Ele quer saber da qualidade daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo pregado. Tanto que nós vamos falar daqui a pouquinho, nesse ensino da verdade, a respeito da indignação de Martinho Lutero, as suas 95 teses. Eu fui procurar, 3 horas da manhã eu estava lá, procurando as 95 teses. Encontrei, graças a Deus. Nunca tive essa curiosidade. Ontem à noite, mas hoje eu tive essa curiosidade de ver as teses. Nunca tive. Sabia que um dia isso ia servir para alguma coisa na minha vida, né? Então, aí de madrugada eu fui buscar. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. É aquilo que Paulo, né, ele diz ao próprio, né, Timóteo. Esteja apto a ensinar. E quem ensina tem que se dedicar ao ensino. Não é buscar as novidades, não. É se aprofundar, né, nas verdades bíblicas, né? Porque se for ver, você querer atualizar alguma coisa, você até pode, mas tem que ter cuidado com a fonte, né? Tem fonte aí que são cisternas outras, tem que ter cuidado, porque senão eu vou falar aqui, igual uma vez eu estudando, buscando para trazer o ensinamento da escola dominical, parei para ler lá e disse assim que Jesus era e Maria Madalena, os 2 eram amantes. Eu misericórdia, sai daqui. Aí eu disse, né? Isso você. Olha, o cara encontrou aquilo. Já para mim não faz sentido algum. Mas tem que ter cuidado com a fonte. Defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tadinho de nós, né? Tadinho de nós, pastores, né? Tadinho de nós que pregamos, né? Dos diáconos também, que hoje as diaconias têm oportunidade para pregar. Se trouxer alguma coisa diferente. Tentar fazer uma comidinha nova, vai, vamos comer. Quantas vezes nós ouvimos, né, pastor? Quantas vezes nós falamos alguma coisa? Não, você tirou isso. Quantas vezes nós ouvimos? Mas já tem lá fora. Se você está falando, o povo está vibrando, né? Tá igual pipoca ali, pulando, saltando. Tem
tem liderança que está gostando, está amando. Mas, porém, esquece que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há esse momento, sim, tem que ser, mas eu preciso ouvir a palavra, entender a palavra, para trazer ela para a minha vida, para me confrontar. Que essa alegria do céu, sim, preciso, mas eu preciso ouvir a palavra. Já tem pregadores, né, que tem que ver a igreja pipoca mesmo, pulando. Tanto que nós vamos ler daqui a pouquinho que vai falar sobre a indignação de Lutero. Desse modo, o líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumênico e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Tem festividades aí que a pregação, ela, né, por causa dos louvores e tal, tudo ela, principalmente de festividade, né? O tempo da pregação ele é reduzido. O tempo da pregação ele é reduzido, quer dizer, se a fé vem por ouvir a palavra, não teve palavra, como é que vai ter? É aquilo que o Eunuco, né, disse a Filipe, né? Como vou entender se não tem quem fala para mim o que está escrito? Como? Aí Filipe foi e falou para ele o que estava escrito em Isaías 53. Ele estava lendo. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. É o que nós falamos, né, ainda agora. Não adianta eu inventar mecanismo para fazer a igreja encher, inchar, inflar. O crescimento vem com o ensinamento da palavra de Deus. Não adianta eu querer dizer que no domingo eu quero ver lá em cima cheio, né? E por uma atividade que não é a legítima, né? A original, a verdadeira. O ensinamento da palavra de Deus trouxe por causa de uma atividade, né? Por causa de uma coisa superficial. E isso não agrada a Deus. Tem que ter a legitimidade no ensinar, no pregar da palavra do Senhor. Esse é o terceiro tópico que fala sobre as armas de Deus, né, para a igreja de Deus vivo, ou seja, o zelo pela verdade, e ensinar a verdade. Certo é certo, errado é errado. Deus já falou, não faça, não vá, isso não, é aquilo mesmo. É assim sim, não, não. Não tem outro caminho. Não pensa que Deus vai mudar, tipo, como nós fizemos a alusão ao profeta novo e o profeta velho. Deus falou que é aquilo, é daquele jeito. Irmão, Deus não vai usar o outro. Se Ele falou com você, Ele não vai usar o outro para desfazer. Não. A palavra de Deus, ela é imutável. Aquilo que Ele falou, Filho Papa. Se Ele falou com você para você não fazer aquilo, agora, se for para Ele voltar atrás, Ele não usou Isaías, né, para falar para Ezequias, você vai morrer, cara. No leito que você subiu, você vai morrer. Aí Ezequias foi lá, orou a Deus, estava tudo. Isaías já quase saindo, volta lá. Ele usou outro? Não, né? Usou Isaías, usou mesmo. Então ele teria que falar da mesma forma com o profeta novo. Ó, eu falei aquilo com você, mas eu estou vendo um tadinho, coitado de você, você está com fome, você está cansado. Volta lá que eu tomei um servo que alimentava e cuidava de você. Aí ele foi, o que aconteceu? Cumpriu a palavra de Deus e morreu. Foi isso que Deus falou para ele. Deus
sem igual quando nós temos a oportunidade de estar na escola bíblica dominical. Para uns é aprendendo, para outros recordando. E mesmo a gente recordando, a gente consegue aprender um pouco mais, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E o apóstolo Paulo nos ensina que não há limites para o aprendizado da palavra do Senhor. Então já fica o nosso agradecimento aí ao pastor Eduardo por esta lição, e também a nossa gratidão aos irmãos de estar aqui para poder estudar mais esta lição. Essa lição traz um título: Sendo a Igreja do Deus Vivo. Só pelo título dá para a gente analisar quais são as igrejas que são do Deus vivo ou não. Se nós pararmos para observarmos os ensinamentos da palavra do Senhor, teve um dia que Jesus entrou no templo e os mercadores estavam negociando dentro do templo, vendendo pombos, vendendo animais. Jesus virou aquelas mesas tudo, pegou um chicote, deu uma chicotada no povo inteiro e colocou todo mundo para fora e disse que ali era a casa de Deus. Então, todas as vezes que nós chegamos em determinadas igrejas, quando nós vamos visitá-las, que nós vemos que esta igreja não tem o comportamento de adorar e servir o Senhor com reverência, a gente sabe que não está na igreja do Deus vivo. Um exemplo: tem igreja que você vai visitar, ficam as crianças numa correria para lá e para cá, os irmãos conversando entre si, o pregador vai pregar e tem que parar porque as pessoas tiram a atenção dele. É um tal de ir no banheiro toda hora e beber água, essas coisas todinhas. Isso aí não é a igreja do Deus vivo, falando da forma coletiva. Mas da forma individual também dá para nós sabermos quais de nós somos igreja do Deus vivo. Quando um cristão tem reverência ao Senhor, vem para a casa de Deus, ele sabe que o culto começa, a exemplo dos nossos cultos semanais, começa às 19h30, ele chega às 19h25, porque ele quer chegar no horário e começar a oração. Aí depois tem o horário ali do grupo de louvor, ele quer participar do grupo de louvor. Tem o horário da mensagem, ele vai prestar atenção na mensagem. Então, da forma individual, eu e os irmãos demonstramos se nós somos realmente igreja do Deus vivo. Agora, se eu chego atrasado em todos os trabalhos da igreja, eu estou queimando etapas da minha vida espiritual. Estou queimando a etapa da oração, estou queimando a etapa da adoração, estou queimando a etapa de ser o ouvinte da palavra do Senhor. Aí eu não posso dizer que eu sou igreja do Deus vivo, porque eu estou vindo a uma mera reunião como mero espectador e eu não estou apresentando nada de Deus no meu culto. Então isso é muito importante para a gente ter essa observação. Agora, na introdução, ela já fala para nós algo de muito interesse. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Nós conhecemos uma família, e esta família já tivemos, era alguém que já reuniu conosco, mas os demais membros da família reúnem em outra igreja, que não tem nada a ver com uma adoração a Deus. As pessoas vão ali só porque fazem parte do grupo de louvor e canta ali, não tem santificação, não tem temor de Deus. Quando termina aquele períodozinho que é da pessoa apresentar o louvor, ela vai para o banheiro, vai conversar, vai bater papo, porque ela não tem compromisso
com adorar o nome do Senhor. E aí, nesta família, nós percebemos também que essas pessoas que participavam desse grupo do Louvor eram pessoas oprimidas, pessoas até possessas de demônio. Agora eu pergunto, como que pode então, numa igreja que serve ao Senhor, as pessoas estarem ali na frente do grupo de louvor e depois essas pessoas estarem endemoniadas? De alguma coisa errada nisso aí. Porque na casa do Senhor, desde o Antigo Testamento, os levitas eram separados para esta área. Então, em toda a igreja do Senhor hoje, deve-se requerer santidade dos levitas da igreja, nas pessoas que se apresentam para trazer uma edificação para a igreja. Então, se requer essa santidade. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade. Então, a igreja do Senhor, mesmo sendo igreja viva, ela não está imune aos ataques externos da sociedade. E agora não pensa mais nos ataques externos, como era lá no passado ainda, em Daniel Berg, Gunnar Wigner, que a própria igreja predominante do Brasil na época, ela confrontava os cristãos, perseguiam eles, difamavam eles, matavam eles, com o intuito de diminuir a fé cristã. Hoje você não precisa ter preocupação com essa perseguição, porque ela não acontece mais, porque a nossa lei hoje, a nossa Constituição Federal, nos dá esse direito à liberdade de culto, e todo mundo que for entrar por essa via será processado. Mas não se iluda hoje os ataques externos vindo de outras igrejas, mesmo até a Assembleia de Deus, que não tem compromisso com a verdade das Sagradas Escrituras. Eu conheço igrejas evangélicas hoje, das quais a juventude vive no pecado de fornicação, e as diretrizes da igreja não punem, porque acha normal os cristãos hoje jovens ter essa experiência sexual antes do casamento. Mas calma aí, aonde que a Bíblia nos dá a liberdade para a juventude cometer o pecado de fornicação? Não tem respaldo em lugar nenhum. Então esses ataques estão vindo, não é lá do mundo, conforme muitas pessoas achavam no passado, estão vindo de dentro das próprias igrejas mesmo, aquelas que se rotulam como igreja evangélica. Quando eu falo da Assembleia de Deus, dentro da Assembleia de Deus eu estou falando sobre isso. Hoje, se nós olharmos dentro das nossas igrejas, não a nossa aqui, mas dentro daqueles que diz assembleano, nós encontramos tantas coisas que estão completamente fora da palavra do Senhor, que quando nós vamos pregar a verdade do cristianismo, e aí o que acontece? A própria Assembleia de Deus diz que nós somos arcaicos, que a gente precisa de uma flexibilidade maior para conduzir a juventude nos caminhos do Senhor. Não, aí não. Aí vai acontecer o que o professor já disse. A igreja vai estar cheia, tem um monte de gente, mas na hora do arrebatamento são poucos que vão. Nós aprendemos uma coisa, primeiro, ainda com os nossos pais da fé aqui no Brasil. Vamos pegar o exemplo de Daniel Berg. Já Gunnar Wigner, ele era mais vocacionado a pregar os sermões, a chamada dele era maior para poder pregar sermões para a igreja, mas Daniel Berg não. Daniel Berg dizia o seguinte: eu só sei dizer que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quer mensagem maior do que essa aí? Agora vamos ver quais são os princípios que o Senhor estabeleceu para a igreja viva. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então eu tenho que demonstrar para as pessoas, eu como igreja viva, o que é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é boas novas de salvação. É mostrar para as pessoas que elas não precisam mais ir para o inferno,
porque já teve alguém que pagou o preço da salvação dela. Então ela não precisa mais ser escrava do pecado, porque já tem alguém que pagou o preço. Há uma libertação no nome de Jesus. Então pregar o Evangelho foi isso que o Senhor mandou que toda a igreja viva faça. E é uma mensagem tão simples, por isso que Daniel Berg dizia: eu só sei dizer que Jesus salva, e para salvar tem que perdoar o pecado. Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O processo de levar as pessoas para o céu, e a gente pode ver hoje na nossa nação solo brasileira, pela quantidade imensa de igrejas que tem, que não se preocupam com a salvação das almas dos seus membros. Eles se preocupam sim em a igreja crescer, em ter grandes arrecadações e os seus líderes viverem em mansões suntuosas, nas suas fazendas e etc, como se eles morressem e acabar tudo isso dentro de um caixão, né? Então eles não estão preocupados em pregar salvação, eles estão preocupados em juntar valores para os tesouros deles, para as contas deles. Isso é um problema muito sério, porque o processo de salvação é simples: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Qualquer outra pessoa que for pregar outra coisa, o apóstolo Paulo diz para sermos anátema, para amaldiçoar essas pessoas que estão enrolando a sociedade, estão embromando as pessoas, não estão pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho é falar a verdade do cristianismo. Viver no pecado, você não vai chegar no céu. Para você chegar no céu, é preciso haver uma renúncia na sua vida. E essa renúncia você não vai conseguir também sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, por isso, é necessário que você aceite a Jesus, que você se dedique a Jesus, para que Ele possa, então, te santificar e você alcançar o céu. Isso não são coisas difíceis, isso é coisa fácil de entender. Mas, os pregadores de hoje, muitos deles, não estão preocupados com esse tipo de mensagem. Eles estão preocupados em as pessoas chegarem e ficarem pulando, e ficarem alegres, ficarem felizes. Mas calma aí, depois do culto a gente não vai para casa? E quando a gente for para casa, o que nós vamos levar no coração? O que a gente vai poder dizer para nós mesmos? Porque o salmista, quando ele conversa, ele fala dele com a alma dele, porque te abate a minha alma. Então, um diálogo entre eu e a minha alma. Então, quando eu termino o culto, quando eu termino a escola dominical, o que eu vou levar para minha casa para me conversar com a minha alma? Não, a palavra mexeu comigo, a palavra me corrigiu, a palavra está me mostrando que eu preciso melhorar. Então, essa é a função do Evangelho. A função do Evangelho não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, isso aí é o meio político. A política é isso aí. Vou falar de segurança, vou falar de saúde, e, enfim, vou falar de educação, isso é a política. Agora a igreja não. A igreja tem que falar aquilo que os seus membros precisam ouvir. E o que precisam ouvir? Olha, vamos nos dedicar a nossa vida ao Senhor, vamos praticar a palavra de Deus, vamos ser crente e vamos ajudar outras pessoas também a serem crentes. Então veja bem, meus irmãos, no dia desse eu falei, e hoje eu vou relutar nisso, eu tive o privilégio de passar de um século para o outro como pastor. Então, no século atrás, no que eu realmente aceitei a Jesus, nos primórdios da minha fé, a minha igreja me incentivou a pregar o Evangelho. Então, eu, novo convertido, já saía para pregar o Evangelho, para ganhar algo para Jesus, e eu criava critério para mim. Hoje, eu não vou almoçar
enquanto eu não ganhar uma alma para Jesus. Então tinha dia que dava para almoçar às 11 horas, porque tinha ganhado a alma. Tinha um dia que dava para almoçar às 14 horas, porque ganhou aquela alma. Tinha dia que era às 15 horas, tinha dia que não dava para almoçar, porque era propósito. Hoje a gente não vê, e eu não fui convertido, hoje a gente não vê pessoas experientes, conhecedoras do Evangelho, se doando para que outras pessoas possam aceitar a Jesus, possam ser salvos pelo Senhor. Aí então, irmãos, eu observo uma coisa. Será que a igreja do Senhor hoje está fazendo o que precisa ser feito? Ou a gente vem só aqui e prega na igreja, e ensina na escola dominical, e a gente se dá por satisfeito? Eu carrego comigo a informação desde quando eu aceitei Jesus. Se eu for crente só assim, só para vir na igreja, dar glória ao Senhor e voltar, quando eu chegar no céu eu vou receber um certificado de servo incompetente, porque só fiz aquilo que me mandaram fazer. Eu preciso ser um desbravador, eu preciso renovar pelo meu entendimento, eu preciso olhar, igual foi mencionado no Lutero, o homem sozinho fez a reforma do Evangelho. E o que nós estamos fazendo pelo Evangelho de Jesus Cristo? Nessa lição que está dizendo que a igreja é guardiã do Evangelho. E a guardiã do Evangelho tem que ser a primeira a sair para evangelizar. Quando se diz igreja evangélica, é a igreja que evangeliza. E aonde está o seu trabalho de evangelismo? Ah, pastor, você sabe como é que é, né? Eu trabalho muito durante a semana toda, aí não tem tempo, dia de domingo eu estou quebrado, aí eu não consigo fazer nada mesmo para Jesus. E quem diz que pregar o Evangelho é só no dia de domingo? Paulo nos ensina a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Se você não tem tempo durante a coisa, você pegou o ônibus aqui, até você chegar onde você vai saltar, dá para você pregar uma mensagem dentro do ônibus. Quantas vezes eu fiz isso? Perdi a conta. Você está no ponto do ônibus, o que custa até que o ônibus não chega? Você está com um folhetim ali e evangelizar alguém, falar de Jesus? Se não deu tempo para a minha igreja ali, faz uma visitinha ali. Quantas vezes? Se você mora em determinado lugar, o que custa você fazer amizade com o seu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de frente, e convidar para ele aceitar Jesus, para vir visitar a igreja? Esse é o trabalho de evangelismo. Nós tivemos um irmão aqui, que numa quinta-feira, o diabo se manifestou na vida dele, visitou a igreja 2 vezes. Aí, quer dizer, Deus fez aquela obra ali. Ele mora ali no prédio, os irmãos que moram ali de frente dele tinham que assumir, imediatamente assumir isso aí. Não, eu vou conduzir essa vida para Jesus. A gente nem sabe o que aconteceu. Aonde está o amor pelo qual você foi alcançado para Jesus? Então alguém, com amor ao Evangelho, pregou para nós. E eu não retribuo. Eu deixo as pessoas na minha rua, na minha frente. Gente, é um problema sério. Nesse conto eu fico rodando em Campo Grande, fazendo uma coisa, fazendo outra, mais e tal. E muitas das vezes a diaconisa Cris tem estado comigo. Aí eu falo para ela, está vendo esse bairro aqui? Não tem uma rua sequer que eu não evangelizei nesse bairro. Não tem uma casa sequer que eu não evangelizei. Eu não falo isso, Cris? Constantemente, olha, Rosa da Penha, São Geraldo, Dom Bosco, Santa Cecília, Campo Grande, Cruzeiro do Sul, Santo André. Gente, não tem uma rua dali que eu não tenha evangelizado. Agora eu também sei que hoje as minhas responsabilidades com a igreja são outras. Então hoje
eu esperava que os irmãos tivessem esse tipo de comportamento, porque na ocasião eu tinha o meu pastor presidente e eu assumi a responsabilidade do homem que fazia o trabalho externo, assim como no início da Assembleia de Deus do Brasil, Gunnar Ving administrava os sermãos e os ensinamentos, mas era Daniel Berg que ia buscar as vidas lá fora e trazer. A falta deste homem na nossa igreja tem feito com que a igreja fique encolhida. A igreja não cresce, porque os irmãos estão engordando da palavra de Deus, mas não estão transmitindo para outras pessoas. Nós estamos vivendo uma realidade, não sei até onde a nossa igreja tem essa percepção de que tudo que a gente cria para movimentar, para trazer vidas, não está funcionando. E por que não está funcionando? Porque o diabo o que, gente? O diabo é fichinha. O problema não é o diabo, o problema está faltando amor à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você já parou para pensar por que Jesus te tirou lá atrás do mundo de pecado? Por que Ele te capacitou tanto assim? Por que Ele te ensinou tanto a palavra do Senhor? Por que você tem tanta facilidade de interpretar as Escrituras Sagradas? Para que tudo isso? Para vir aqui só dar uma aula aqui? Para vir num culto de quinta-feira e pregar? Para vir numa terça-feira trazer uma palavra de salvação? Será que é isso? Que é a igreja do Deus vivo na sua individualidade? Não, tem muito mais coisa a ser feita. Nós, como representante de Deus, nós precisamos doar um pouco mais. Eu me lembro que quando eu vim aqui, o Padre Gabriel, comecei a evangelizar, o que tinha de centro espírito aqui é assustador. Aqui mesmo, só nesse morro, uns 2, 3 centros espíritos aqui. Com o trabalho que nós fizemos, essas coisas acabaram todas. Porque nós partimos para o enfrentamento. Vamos visitar centro espírita, vamos evangelizar, macumbeiro, vamos fazer isso, aquilo. Hoje, não acabaram os demônios aqui, não. O Senhor deixou até alguém se manifestar aqui para os irmãos verem que eles continuam ali. Está faltando os operadores do Evangelho, homens e mulheres que conhecem o Senhor, que têm experiência com o Senhor, que têm intimidade com Deus, despojaram dos seus confortos e pregar a palavra do Senhor e ganhar vida para Jesus e querer ver a casa do Senhor cheia. O que está faltando é isso. Então, se eu pego essa lição aqui e se eu vou falar do que? Sendo a igreja do Deus vivo. Calma aí. O meu exemplo maior é Jesus Cristo. Beleza. Como foi Jesus como igreja do Deus vivo? Todos os dias, nas praças, nos mercados, nas praias, aonde tinha pessoas, Jesus estava ali, buscando conversar com eles, evangelizar, realizar milagres. Será que eu e você somos melhores do que Jesus? Ou será que Jesus não é o nosso exemplo maior? Porque ele teve um dia que ele olhou assim do monte para baixo e viu ali as pessoas da sua geração, os seus contemporâneos, e Jesus começou a chorar. Jesus começou a chorar e os discípulos não entendiam, olhavam, mas Senhor, por que você está chorando? Olha lá embaixo. Eles andam errantes como ovelha que não tem pastor. Aí Jesus, olha, eu vou para o Pai, viu? Mas rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Eu pergunto, os irmãos me respondem: a seara é do lado de dentro ou do lado de fora?
Alguém vai plantar dentro da tua casa? Você vai quebrar ali o seu piso e plantar? Ou é do lado de fora que você vai preparar a terra para plantar? Se a seara é do lado de fora, os nossos ceifeiros devem ir imediatamente lá para fora para realizar a obra do Senhor. Eu li um artigo uma vez que dizia o seguinte, que existem alguns obreiros equivocados, porque eles acham que o público é igual a plantação de chuchu, tudo pendurado ali. O público não é isso não. O público é um lugar de honra para você que está trabalhando para o Senhor, para você que está produzindo para o Senhor. É um lugar de gratidão, porque Deus reconheceu o seu trabalho, está fazendo você subir. Agora, quando você sobe, aí você enjoa de fazer o trabalho, faz quando quer, do jeito que quer. Se eu faço do jeito que quero e quando quero, eu deixei de ser servo, eu passei a ser patrão. E aí então não faz sentido eu estar vivendo na igreja do Deus vivo. Todas essas informações que o professor nos passou hoje são verdadeiras, claro que são verdadeiras, estão aqui, mas é preciso nós nos conscientizarmos e deixarmos de ser ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Não, a gente precisa ouvir o discurso da palavra de Deus e colocar em prática. Jesus nos corrigiu duramente acerca disso. Ele disse: não sejam ouvintes enganadores, mas edifica a sua casa na rocha, porque vai vir tempos difíceis, vai vir chuva, vai vir frios, vai vir ventos, e sua casa não estiver edificada na rocha, ela vai cair. Meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa para me terminar isso aqui. Todas as coisas que nós temos aqui nessa terra, além da salvação das nossas almas, são acessórios que Deus coloca sobre nós para que a gente possa viver melhor aqui. Mas o principal é ser crente verdadeiro e trabalhador na obra do Senhor. Quais são os acessórios agora? Ao casado, esposo, filho, carro, casa, trabalho, tudo isso são acessórios. O principal é você ser igreja de Deus. E como igreja de Deus, você não pode se conformar mais com este mundo, dos quais o povo parou de pregar, parou de evangelizar. Ah, pastor, aqui não se salva mais gente. Ah, não? Onde você aprendeu isso? Onde está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia que eu estudo e que eu conheço, ela me diz que enquanto tem pessoas perdidas, tem salvação. E nós estamos aqui, abra o olho, igreja, por um espaço de tempo muito curto. Alguns dos nossos irmãos estão pretendendo fazer fortunas aqui na terra ainda. Vai dar tempo não, hein? Não vai dar tempo não, hein? Se prepara para pregar a palavra de Deus, porque o que está escrito nos Hebreus vai acontecer. Um pouquinho de tempo que há de virá e não tardará. Às vezes você fica preocupado: vou construir a minha casa, vou dar uma tranquilidade para minha mulher, o meu filho e tal. Não, olha só, hein? Eu e você não sabemos o dia não, mas a gente sabe, segundo o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, a gente sabe que os sinais da vinda de Cristo são eminentes. Aí você fica fazendo corpo mole aí sai daqui agora, ouviu tudo isso, vai para casa, almoça, dorme, volta o culto à noite de novo. Tá vendo? Não toma tendência, não pratica, não reage, você está neutralizado. O adversário conseguiu te engessar, conseguiu te amarrar,
Talvez você nesse momento aqui reflete e fala, não, quer saber? Eu vou sair daqui, eu vou pregar mesmo, eu vou visitar fulano, eu vou buscar a casa. Talvez você até pense nisso. Mas depois que você sai, o adversário te engessou e você não consegue fazer nada. Jesus disse que esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem crente que está numa situação que para você fazer alguma coisa para Deus, você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar de madrugada. Senhor, me liberta, porque eu não estou conseguindo te servir conforme o Senhor me chamou para isso. Muito obrigado. Pastora Brunel, tem glória a Deus aí? Ovelha tem não, né? Ovelha tem não. Mas vamos lá. A conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Amém? Já estamos fazendo nosso fechamento? Lição de número 12. Vamos lá? Título da lição? Textual. Abençoando e enriquecendo o seu ministério. Os irmãos também participantes da nossa escola dominical, que o Senhor continue abençoando os esforços de cada um de vocês e que nós possamos ser praticantes daquilo que aprendemos. Já vamos aproveitar já os adolescentes aí, já vamos ouvi-los, né? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Título da lição: Conhecendo a Bíblia. Textual: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Uma palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua
prestigiar o culto das crianças. As crianças, né, deram um show ontem, né? Não foi bonito quem estava aqui? Eles deram um show, os adolescentes nos ajudaram, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Na obra de Deus é assim, vai um contribuindo com o outro e tudo dá muito certo. Vamos para a limpeza do templo. Hoje é o pastor Tálio, Gesiel, pastor Brunella, diácono Breno e diaconisa Alana. Café da manhã será de alimento sólido, irmã Regina, pastor Tálio, pastor Eduardo, pastor Adrielto, e os líderes, presbítero David e diaconisa Clara. Graças a Deus, estou com você. Despista não. Classe dos Cordeirinhos, 7 matriculados, 7 presentes, 1 lista de oferta. Estrela da Manhã, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, R$2 de oferta. Classe dos Adolescentes, 8 matriculados, 4 presentes, 4 ausentes, 1,30 de oferta. Classe dos Adultos, 31 matriculados, 26 presentes, 5 ausentes, R$17 de oferta. Total geral de frequência, 41 pessoas, total geral de oferta, R$21,50. Somos gratos a Deus por mais esta escola bíblica dominical que estamos encerrando agora. Agradecemos pela participação de todos, alunos, adultos, dos adolescentes, das crianças, juntamente com seus professores. Que o Senhor possa recompensar a cada um de vocês à noite. Nós temos um culto de adoração no nome do Senhor. Os irmãos que pertencem aos grupos célula estejam atentos às orientações do líder de vocês, caso haja alguma atividade para hoje. Convido o pastor Adriel para fazer esta oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Todo mundo com a paz do Senhor. Oremos. Eterno Deus e grande Deus e Pai, nós te agradecemos por ter estado na tua casa, Senhor, nessa manhã, por mais escola dominical abençoada que tivemos a respeito da tua palavra. Que o Senhor venha continuar abençoando a cada um de nós, para que possamos prosseguir, Deus amado, ouvindo e estando, meu Deus amado, cumprindo os seus mandamentos. Continua capacitando a cada um de nós, para que possamos continuar firmes diante da tua presença. Tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que seja de empecilho, que venha cair por terra, Deus amado, e que possamos continuar firmes diante da tua casa e diante dos ensinamentos que o Senhor tem nos passado. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus.